Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá a todos e bem-vindos ao Conta-me lá. Eu sou a Rita Muniz e hoje vamos falar sobre uma coisa muito especial, literatura. E para este assunto temos também uma convidada muito especial, Susana Margaride. Como está? Olá Rita, obrigada pelo convite, obrigada por me trazeres aqui ao Conta-me lá, é com muito prazer que aqui estou. Obrigada eu. Então, entre muitas coisas, a Susana é socióloga, escritora. Mas entre muitas coisas, quem é a Susana Margaride? Pronto, já disseste um pouquinho, sou socióloga, sou escritora e também sou mãe, tenho 2 filhos. Para além de ser muitas outras coisas, porque nós todos temos imensos papéis na sociedade, não é? Portanto, a minha atividade literária, que se calhar é aquilo que mais interessa, e a parte eventualmente profissional também, até porque estão uma um bocadinho ligada à outra, a minha atividade literária começou também muito cedo. Eu, por volta dos 12, 13 anos, comecei a escrever. Durante algum tempo participei em páginas de letras de jornais locais. Depois afastei-me um bocadinho da literatura e aqui há uns anos atrás regressei. E regressei no âmbito também já da minha profissão. Portanto, como lidava com casos complicados a nível das desigualdades sociais, achei interessante e também como tinha como missão em termos profissionais desenvolver diversas ações de sensibilização junto de escolas, portanto, de públicos, portanto, miúdos, não é? Crianças pequenas. Lembrei-me que talvez através do conto fosse mais fácil atingir o meu objetivo. Daí que numa fase inicial saíram esses contos que tens aqui, alguns deles com temáticas muito específicas. Portanto, temos aqui um, que é o Quando For Grande Quer Ser Pai, que aborda, portanto, as questões da igualdade de género. Este livro foi escrito para crianças de 5, 6, 7 anos. Já tinha a ver. Depois, a seguir, surgiu o Sou Diferente, Sou Fantástico, que aborda as questões da deficiência, também para primeiro ciclo. Portanto, depende depois também um bocadinho da maturidade da criança, não é? Portanto, há crianças que se calhar no segundo ciclo ainda leem, haverá outras que começam a ler muito cedo e lerão logo no primeiro ou no segundo ano de escolaridade. E depois tem este de Outra Cor, que aborda a temática da cor, portanto da etnia. O racismo está um bocadinho fora de moda, a palavra racismo está um bocadinho fora de moda porque os humanos são uma raça, não é? Mas pronto, tem que ver com a cor e com as etnias e com a discriminação que existe a esse nível. E também tenho um outro que não está aqui, que é o Diário do Meu Segredo, que aborda a problemática da violência doméstica, sempre no contexto infantil. E depois começaram a surgir outras ideias. Surgiu, por exemplo, a ideia de fazer a Luna e as Ilhas Fantásticas dos Açores, porque percebi que muitos meninos e meninas do primeiro e segundo ciclo, e às vezes até terceiro ciclo, conhecem muito pouco das Ilhas dos Açores. Portanto, e vai daí que o livro está dividido em 9 capítulos, cada capítulo uma ilha, é a história de uma vaca que voa e vai dar um passeio pelas Ilhas dos Açores com alguns dos seus amigos. Um golfinho também voa, um cagarro, enfim, e nesse contexto aparece a história, aparece a geografia e aparece a ficção, que é fundamental, as fadas, os doentes, os monstros, etc. Depois, pronto, foram saindo alguns a pedidos de algumas editoras, portanto, o Natal Encantado foi a pedido de uma editora. Para além do Natal Encantado, também tenho a Minha Querida Avó, a pedido da editora, e tenho também O Anjo do Lago. Foram os 3 editados pela mesma editora, que é Edições Livre Direto. Este outro livro que aqui tens, que é a minha, portanto, Os Sonhos de Inês, digamos que a Minha Querida Avó é um pouco o seguimento dessa história, porque as personagens são as mesmas. Mas esse surgiu uma forma de ajuda à Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel. Portanto, a Nova Gráfica ofereceu a edição, eu ofereci o texto, os ilustradores, portanto o Luís Roca, a Ana do Rego Oliveira e o Rui Costa ofereceram as ilustrações e o livro, portanto, os lucros reverteram a favor da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel. Pronto, e daí para cá, portanto, às vezes o que custa é sair o primeiro, como eu disse no início, tive alguma dificuldade em aventurar-me, com medo talvez da crítica também. E depois do primeiro surgir e ir ter corrido bem, os outros já vieram com muito mais facilidade. Com mais fluência, não é? Exatamente. E desses livros todos, qual foi o que lhe deu mais gosto de escrever?
De todo, é assim, eu sou suspeita, não é? Porque gosto de todos. Mas pronto, se for fazer assim uma análise, talvez o Natal Encantado. Gosto muito do Natal Encantado. Mas porquê? Porque se divertia mais a escrever ou porque acha que a história em si aqui é a mais... Eu divertir-me a escrever, eu divirto-me neles todos, divirto-me sempre imenso a escrever, embora alguns até me puxem um bocadinho a lágrima. Por exemplo, a minha querida avó, eu chorei que me fartei a escrever aquele livro. E o Natal Encantado também um pouco, mas o Natal Encantado tem muita fantasia, enquanto a minha querida avó poderia ser uma história real, não é, mas poderia ser. O Natal Encantado é fantasia, eu adoro a fantasia, portanto o mundo do maravilhoso, as fadas, os doentes, os cavalos alados, tudo passado numa floresta onde o único ser humano que existe é um menino que depois vem a descobrir que não está sozinho, porque ele pensa que está sozinho no mundo, foi abandonado numa floresta e depois cá está a parte social a entrar um bocadinho também, criança abandonada. No fundo eles todos têm um pouquinho da parte social, da minha parte profissional. Têm todos o moral de história, não é? Sim, têm todos, portanto acabam todos bem, não é? Porque o que se quer mesmo é que os contos infantis acabem bem, embora, por exemplo, o Diário do Meu Segredo não seja uma história que acabe da maneira que se calhar as crianças gostariam que acabasse, eu já li. Mas acaba de uma forma realista. Pois. Porque nos casos de violência doméstica, raramente as histórias acabam bem. Portanto, as crianças também se aperceberem. Convencer a criança de que o desfecho, se elas estão a viver uma situação de violência doméstica em casa, convencê-las de que o desfecho vai ser feliz, é também estar a enganá-las. Pois, elas então, têm que perceber, têm que perceber que nem tudo corre bem na vida e às vezes temos que fazer. E naquele caso, do mal ou menos, portanto, não correu tão mal como poderia ter corrido, e nós sabemos que muitas vezes a violência doméstica pode acabar em homicídios e outras coisas graves, não é? Aquele não, aquele acabou com a libertação da mãe das crianças, que era vítima da violência doméstica, e no fundo com o pai a tratar-se de um problema do foro, digamos que psiquiátrico. E às vezes até os filhos sofrem mais, não é? Porque vêm os pais a brigar na cama, coisa. Nesse caso, portanto, as personagens do Diário do Meu Segredo também sofrem diretamente a violência doméstica. Porque ninguém gosta de ver os pais a brigar. Mas eles, para além de serem, digamos que vítimas passivas, também eram ativas, portanto, engloba as duas situações. E quem é que lhe influencia na sua escrita? Tem assim alguém que lhe inspira? Para além dos casos que me inspiram, aqueles casos que eu vou vivendo diariamente com a minha profissão, eu tenho a minha escritora favorita, que é a Sofia de Mel Brainer. Claro! E tenho, por exemplo, um livro que já disseram que se nota que eu estou bastante inspirada na Sofia de Mel Brainer, que é O Menino Perdido, que foi um livro que eu escrevi em homenagem aos meninos e meninas de rabo de peixe. E de facto é um livro que fala muito do mar, e depois as florestas também, né? Mel Brainer e as florestas, e eu também, o mar e as florestas, e porque também li tudo o que havia para ler sobre a Sofia. Aliás, tenho uma tese na área da literatura infantil-juvenil, uma tese de mestrado sobre a Sofia de Mel Brainer, portanto quase que poderei dizer que ela me inspira bastante na minha escrita. Isso é ótimo, é sempre bom ter um ponto de referência. E assim, porquê é que escolheu a literatura infantil? Talvez pela pureza das crianças e pelaquela parte da ficção, porque as crianças gostam de coisas que eu também gosto, apesar de ser adulta. As fadas, como tu também nos teus livros, as fadas, os doentes. Eu falo por mim, por exemplo, eu adoro escrever sobre coisas fictícias, porque são assim coisas que, bem, não vão existir, mas na nossa cabeça faz tudo sentido. Mas é isso que nos faz viajar, não é? A nossa imaginação depois dá-nos as asas que permitem que a gente se envolva nas histórias, e tu sabes disso também, não é? Que a gente se envolva nas histórias e que consiga mesmo sentir que temos ali ao lado uma fada e que conversamos com a fada. E que nós controlamos tudo o que eles fazem. Eu penso que é uma coisa que os adultos perdem, infelizmente. E se tu fores falar com a maior parte dos adultos, eles não gostam de livros para crianças. E não leem. E eu leio, eu compro livros para crianças. Porque gosto imenso. Claro, também gosto de literatura para adultos, obviamente. Mas é muito raro um adulto comprar um livro para crianças se não for para oferecer a uma criança. Portanto, ele raramente compra um livro para ler. Mas é sempre muito divertido ler, toda a gente ri-se. Pois, exato. E é isso que eu digo. A gente viaja pelo mundo da fantasia, que é fascinante, não é? E o que é que acha mais fácil de escrever? Literatura infantil-juvenil ou os outros ramos de literatura? A poesia para mim é muito difícil. Apesar de eu de vez em quando me aventurar,
penso que não me aventuraria a Poesia escrever. é muito sentimental, não é? Costuma ser. Sim, e a poesia, para ser uma boa poesia, tem que ter as suas regras. Claro. Embora agora cada vez mais se fuja às regras, portanto as questões da métrica e da rima já não são tão importantes como seriam há uns tempos, mas para mim é difícil de escrever poesia. Escrever para adultos, eu tenho um ensaio, a nível de ensaio eu penso que não é difícil, mas já a nível de ficção requer que a gente entre mais no mundo dos adultos, daquilo que os adultos gostam, porque nós não vamos escrever só para nós, Claro. temos que escrever para os leitores. Temos que gostar, mas também temos que pensar, será que eles vão gostar? Ou eu sou a única pessoa que gosta disso? Temos que ir ao encontro do leitor. Para mim, acaba por ser muito mais fácil de escrever para crianças. E o que considera ser a sua maior conquista pessoal? Eu já tive muitas conquistas pessoais, a sério, já tive, porque, por exemplo, eu já estudei com um filho, quando entrei para a universidade tinha um filho com 12 anos, tinha outro bebê e às vezes até estudava com o bebê ao colo e consegui fazer a minha licenciatura a trabalhar e a estudar, portanto a trabalhar, a estudar e com filhos pequeninos consegui fazer a minha licenciatura no tempo certo e depois a seguir aventurei-me a fazer o mestrado. Isso é preciso ter uma metodologia? É preciso regras, é preciso de facto ter tudo muito dentro dos horários, de tantas a tantas tenho que fazer isso e não podemos falhar mesmo, porque eu nesse aspecto acho que de facto foi uma conquista ter feito a licenciatura sem nunca ter chumbado disciplina nenhuma, sem nunca ter ido a exame, portanto requereu um esforço muito grande, requereu muitas noites quase sem dormir. Mas compensa. Mas no fim compensa sempre, porque o meu objetivo era aquele e conseguiu. E o que gosta mais na escrita? Gosto mais na escrita. A pergunta é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei muito bem o que é que tu queres que eu diga com isso. Por exemplo, quando está a escrever, o que é que pensa nos objetivos? O que é que quer concluir com o livro? Se é com moral das histórias específica? Normalmente fazer chegar uma mensagem aos leitores. Portanto, o objetivo é esse. Mas também mantê-los atentos da primeira à última página. Claro. Portanto, daí que temos que ter um bocado também em consideração quando escrevemos as questões da velocidade do texto. Porque enquanto, e tu também já deves saber, porque agora estás por dentro da literatura, enquanto, por exemplo, um romance, a velocidade do texto é lenta, daí que o romance é um livro muito grande. O conto requer que a velocidade seja rápida, portanto, os acontecimentos têm que ser todos para os leitores também não se perderem. E não se cansarem, porque senão deixam de livro de lado. Portanto, tu não vais dar a uma criança um conto infantil com 200 páginas, claro. Ela não aguenta, não é? Portanto, Chega aos 30 no caso da Luna e das Ilhas Fantásticas dos Açores são 160 páginas, mas são 9 capítulos e cada capítulo é uma história. Mas isso já é diferente. E é sobre as ilhas, não é? Exatamente, tens 9 histórias, uma para cada ilha. Para também dar a conhecer as nossas ilhas dos Açores. Agora, um livro, e tu também escreves literatura infantil, sabes que o livro tem que ser pequeno para atingir o seu objetivo, que é manter a criança entusiasmada, e ter um final feliz. Quem é que não quer um final feliz? Já chega muitas vezes a vida que não tem final feliz, não é? E que apoios existem para essas publicações? Olha, é assim, eu nunca tive apoios. Esses livros foram publicados, portanto, daí que também não tive direitos de autor, pela Direção Regional na altura da Igualdade de Oportunidades, porque o objetivo desses livros era precisamente fazermos a sensibilização nas escolas para as crianças, portanto os livros eram oferecidos às crianças e às bibliotecas das escolas e foi a Direção Regional da Igualdade de Oportunidades que na altura, portanto, assumiu todos os custos das ilustrações e da edição em si. Portanto, o apoio que houve também foi para a Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel, eu também prescindi dos direitos de autor, e os outros foram publicados, um através da editora Artes e Letras, que é a Luna e as Ilhas Fantásticas dos Açores, sem apoios, e os outros que foram publicados pela editora Livre Direto também foram publicados sem apoios. Eu agora, nesse momento, posso dizer que tenho 4 livros na gaveta e que não vão para a rua porque não há apoios e as editoras estão muito a fazer um bocado de resistência porque têm medo de arriscar, porque com a crise económica as pessoas não gastam tanto dinheiro em livros, portanto canalizam o dinheiro para bens que consideram essenciais, que não serão a leitura, e as editoras não estão a arriscar. E isso é uma coisa muito importante, que consideram, porque, quer dizer, para mim, eu acho a leitura um bem muito essencial. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não consegue achar um bem essencial, porque numa casa onde não há pão, também não há livros. Pois, não é verdade. Portanto, temos que ver isso também um pouco por essa perspectiva. É claro que às vezes as pessoas gastam dinheiro em supérfluos
e não são capazes de dar 10 euros por um livro. Acham 10 euros um livro muito caro, mas de repente uma outra coisa qualquer, um objeto prescindível, já acham imensa piada e compram. Isso também tem que ver com os hábitos de leitura que nós temos e que às vezes são incutidos logo na infância. Porque quando as crianças não veem os pais entusiasmados com a leitura, quando uma criança vive numa casa onde não há livros, dificilmente ela se vai entusiasmar e querer gastar o dinheiro que está no mielheiro num livro. Portanto, vai querer gastar noutra coisa qualquer. Por isso os pais influenciam muito, não é? Os pais são muito determinantes. Eu não digo que não haja crianças, filhas de não leitores, que se venham a tornar bons leitores, mas são casos raros. Portanto, normalmente um bom leitor é filho de bons leitores. Então os pais deixam sempre mensagens para os filhos, não é? Sim, normalmente os filhos imitam os pais, no bem e no mal. Então agora falando de mensagens, qual é a mensagem que quer deixar aos nossos espectadores? Olha, que leiam muito, porque a leitura de facto é fundamental, abre-nos as portas a uma série de coisas, não só nos abre as portas da imaginação, como nos abre as portas de uma boa escrita, de uma boa conversação. Uma pessoa que leia muito tem a possibilidade de vir a ser bom aluno em várias áreas, porque vai desenvolver uma série de competências para a história, para a geografia, para todas as áreas, não é só para a língua portuguesa, é para todas as áreas. Vai conseguir escrever o seu currículo muito melhor, vai conseguir numa entrevista para um emprego falar muito melhor, numa conversação entre amigos expressar-se muito melhor. Ou seja, ajuda em tudo. Tudo. Portanto, a mensagem é que leiam muito, leiam tanto quanto for possível. Não têm dinheiro para comprar livros, vão às bibliotecas, eles estão lá, estão disponíveis. Estão sempre lá. Infelizmente, já chegamos aqui ao final do programa. Espero que todos tenham gostado desta edição de Conta-me Lá com a Susana Margarito. Eu adorei. Até à próxima! Conta-me Lá, com Rita Muniz.